Boa noite, paz de Jesus. Queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis, capítulo 32, verso 22 ao 26. Gênesis, capítulo 32, versículo 22 ao versículo 26. Deus tem falado comigo sobre uma entrega total ao Senhor. Gênesis 32, verso 22 ao verso 26. Diz o seguinte: levantou-se naquela mesma noite, está falando de Jacó aqui, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Vamos repetir só esse final? Em nome de Jesus, eu vou dizer assim, respondeu Jacó, e você vai responder o que ele disse. Olha para a Bíblia aí. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Vamos lá. Respondeu Jacó. Mais uma vez, respondeu Jacó. Bom, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O Espírito Santo tem me incomodado muito a um relacionamento e a uma entrega plena. Eu acredito, sinceramente, que os dias que a gente vive são dias muito claros do que Deus quer fazer conosco, do que Deus quer fazer com a tua vida, do que Deus quer fazer com a minha vida. Eu não tenho dúvida, a cada dia que passa, a cada palavra ouvida, não sei se você tem percebido, as circunstâncias têm falado e as palavras que têm chegado a nós têm falado. Resumidamente, o que Deus tem falado é exatamente isso, sobre uma entrega plena e total. Eu tenho plena convicção do que aquilo que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, aquilo que Deus quer fazer na tua rua, na minha rua, no nosso bairro, na nossa cidade, aquilo que Deus quer fazer no mundo, nos dias de hoje, na nossa geração, independente da tua idade nessa noite, mas aquilo que Deus quer fazer passa por uma entrega total minha e uma entrega total tua. Eu tenho observado algumas coisas. Interessante que quando Jesus falava, ele sempre observava as coisas à sua volta, para ele poder entender e poder explicar para as pessoas. Eu tenho observado algumas coisas, eu tenho tido algumas experiências, e Deus tem falado comigo fortemente a respeito dessas coisas. Esses dias, meu último serviço, na verdade, nós fomos para um socorro de madrugada, era 4h30 da manhã, nós fomos acionados por uma queda de moto num determinado lugar, e aí a pessoa que recebeu o aviso, o comunicante, ele falou, o ambiente lá está complicado. E aí o pessoal que estava no socorro falou, o pessoal que ia numa viatura só falou, estou inseguro de ir numa viatura, vamos com a gente. E eu estava em outra viatura, que era uma viatura de salvamento, e nós fomos a esse lugar, tanto a ambulância como o carro que eu faço parte, a viatura de salvamento. E aí nós fomos. E a gente chegou lá, tratava-se realmente de uma queda de moto, a moto eu não vi no local, mas o que eu vi mexeu comigo. Eu estou acostumado a ver muita coisa,
Mas aquilo que eu vi naquela noite, naquela madrugada, 4h30, 4h40 da manhã, mexeu comigo. A gente chegou no local e a pessoa que tinha sido vítima da queda de moto, ela estava assim, toda machucada, posso dizer assim, resumindo. Ela estava com sangramento, ela estava assim num estado físico deplorável. Estava sentada numa cadeira de plástico. E aí a gente chegou com socorro, só que o ambiente à volta daquela pessoa falou mais comigo do que a própria pessoa em si, porque eu estou acostumado a ver isso, acidente. O ambiente à volta era um ambiente de música alta, era um local onde estava rolando música alta, muito alta, e todo mundo que estava à volta daquela pessoa, muito próximo a ela, estava como se nada tivesse acontecendo com aquela pessoa, com aquele paciente, com aquela vítima. Tinha uma pessoa acudindo a vítima, lá, o rapaz que tinha caído de moto, e em volta dele estava como se nada tivesse acontecendo. As pessoas estavam nem aí para o que ele estava passando, porque elas estavam tão entorpecidas, não sei se pelo uso só de bebida alcoólica, mas por outras drogas, mas estava tão entorpecida, como o pessoal diz aí na linguagem popular, estavam tão loucas, que elas não conseguiam olhar a necessidade daquele camarada que estava sentado ali. Ele não estava deitado no chão, tinham arrumado uma cadeira para ele, e a pessoa que estava acudindo ele, talvez a que foi com ele naquela noite, esperando experimentar uma noite de alegria, uma noite agradável, não imaginava o que ia acontecer. E todo mundo parecia, sinceramente, o sentimento que eu tive naquela madrugada foi de que parecia que eu estava num lugar onde as pessoas tinham perdido a sua própria consciência. A consciência da naturalidade, da normalidade. E aí a gente chegou, começou a atender o rapaz. E quando o rapaz já estava na ambulância, alguém chegou com um copo de bebida na mão e foi procurar saber o que estava acontecendo. Mas em volta tinha pessoas que estavam namorando, pessoas que estavam beijando uma outra, outros estavam conversando, outros estavam dançando, mas ninguém estava nem aí para aquela pessoa. Alguns, por causa da música alta, nem sabiam o que estava acontecendo, mas quando eu cheguei do quartel, fiquei pensando naquilo, eu fui para casa pensando naquilo, e eu tenho sinceramente, e você também, quando a gente enfrenta uma realidade dessa e a gente olha para isso tão real, tão perto da gente, isso mexe com a gente, isso nos choca. E eu fiquei pensando sobre várias coisas da minha vida. Falei, quantas pessoas estão ali? Talvez são filhos de crentes, estão ali. Filhos de pessoas que estão orando por elas, estão ali. Talvez são pessoas que certamente estão atrás de alguma coisa, querendo encontrar, às vezes, a satisfação da vida. Pessoas que podem estar ali lutando contra a voz do suicídio, lutando contra a voz de arrancar a própria vida, e acha nessas noites assim um momento. Pessoas em crises familiares que usam drogas justamente para fugir da sua realidade. E eu fiquei pensando nessas coisas, e eu comecei a pensar em mim, na minha vida. E eu comecei a me fazer uma pergunta, e a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite. Eu comecei a me perguntar, eu estou satisfeito com a minha vida? Eu estou satisfeito com a minha vida com Deus? Qual é a condição que eu me encontro hoje para que eu possa ser um instrumento de Deus na vida de pessoas como essa? Esse dia eu encontrei um rapaz também na praça de São Pedro, e ele falou, e ele usou me fez uma pergunta, ele me interrogou de uma forma que eu fiquei pensando naquilo. Ele falou, Rony, há quanto tempo eu não te encontro? Por onde você estava? Essa pergunta, por onde você estava, para ele, tinha um entendimento, mas para mim chegou outro no meu coração. Por onde eu estava enquanto tudo estava acontecendo, enquanto a vida daquela pessoa estava seguindo. Essa pergunta e essa experiência que eu tive no último serviço me fez refletir a respeito da minha vida com Deus, da minha entrega total a Deus. Como está a minha entrega a Deus? Como está o meu nível de entrega? Como está a condição que eu me encontro? E eu queria externar para você essa mesma pergunta.
Nessa noite você entrou aqui e eu sei que Deus tem falado com a gente. Enquanto estava escrevendo algumas coisas da palavra, eu estava ouvindo as músicas, os louvores a Deus que a gente estava entoando, e eu sei que Deus já está falando com a gente. Mas uma pergunta eu quero te fazer nessa noite, foi a mesma indagação que estava dentro de Jacó, e é o que está dentro de mim. Jacó, ele não estava satisfeito com a sua vida. Eu, sinceramente, eu não estou satisfeito com a minha vida, eu quero mais de Deus. Eu quero me entregar mais, eu quero experimentar mais de Deus. E foi exatamente o que Jacó vivia. Interessante que às vezes a gente diz que a pessoa se aproxima de Deus quando tudo está faltando a ela. Não é isso? Olha, quando eu estava no fundo do poço, quando eu estava vivendo os piores momentos da minha vida, eu me entreguei a Deus. Quando eu estava passando os momentos mais difíceis da minha vida, foi nesse momento que eu reconheci Jesus e eu me entreguei para Ele. Mas na vida de Jacó, isso era diferente. Jacó, se você for ler o contexto da vida dele, a Bíblia diz que Jacó vivia muito bem em várias áreas da vida dele. Se eu pudesse perguntar a Jacó, se Jacó estivesse aqui hoje, para dar um testemunho para a gente, do que ele estava passando naquela época, se eu perguntasse, Jacó, a tua vida financeira, certamente ele diria que a vida financeira dele estava excelente. Se você for ler os capítulos antes de Gênesis, ele estava vivendo um momento muito bom financeiro. Ele tinha muita coisa, ele saiu da casa dos pais dele, foi lutar a vida, foi correr atrás da vida e saiu com pouca coisa, vamos dizer assim. E quando ele volta plenamente rico, muitos bens, muito gado, muitas ovelhas, muita gente com ele, muita gente que estava empregada por causa da condição de Jacó. A vida financeira dele estava muito bem. Não sei como é que está a tua vida financeira hoje, mas a vida financeira de Jacó não fazia ele estar satisfeito com aquilo que ele tinha vivido. A vida familiar dele, ele estava com a mulher que ele amava. Ele tinha, uma vida familiar, posso dizer, boa. Sua vida profissional excelente. A Bíblia diz, enquanto ele estava trabalhando na casa do seu sogro, logo no final da vida dele, antes de sair, a Bíblia diz que ele estava trabalhando e tudo o que ele fazia dava certo. O sogro tentava dar um jeito dele não prosperar, mas o sogro dizia, olha, as tuas ovelhas vão ser só as malhadas. E acontecia de nascer só ovelha daquele jeito. As tuas ovelhas vão ser de tal forma, e acontecia. Jacó estava profissionalmente excelente, mas para Jacó, sinceramente, estava faltando alguma coisa. Mas o que atrapalhava Jacó era uma dívida que ele tinha com seu irmão Esaú. O que atrapalhava ele de viver tudo aquilo que Deus tinha para ele, porque certamente ele tinha ouvido falar da história do seu avô Abraão, certamente ele tinha ouvido falar da história do seu pai Isaac, das coisas e das promessas que Deus tinha feito a Abraão e tinha feito a Isaac. Certamente ele conhecia o que Deus queria fazer também na vida dele, também na vida da sua família, mas a Bíblia diz que quando ele sai, ele sabia que estava faltando alguma coisa no relacionamento dele, na entrega dele a Deus. Eu não sei como você nessa noite está aqui, não sei como você olha, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Como você olha para a tua vida, se você se encontra satisfeito, ou se você realmente precisa acertar a tua vida com Deus, se você realmente precisa experimentar algo a mais. A Bíblia diz que nesse momento da vida de Jacó, uma das coisas que atrapalhava ele, como eu falei, era um problema que ele teve com Esaú. Ele tomou o direito da primogenitura de Esaú. Ele valorizava a bênção de ser primogênito, a bênção de ser o primeiro filho. E Esaú já estava desvalorizando, e um dia ele arruma um jeito de fazer uma comida para o irmão, porque o irmão tinha vindo cansado da caça, de trabalhar, de caçar, e ele arruma um jeito, e ele fala, olha, meu irmão, eu te dou esse prato aqui de lentilha, e em troca você me dá
o que é precioso para mim, a primogenitura. E o irmão, cansado, desfalecido da casa, falou: o que me adianta ser primogênito? O que eu estou precisando nesse exato momento é um prato de comida. E troca a primogenitura com ele. Depois Jacó se finge ser Esaú, e o pai, perto de morrer, Jacó entendendo que precisava receber aquela bênção, a Bíblia diz que ele arruma um jeito de se disfarçar do irmão. O irmão era peludo, e ele arruma um jeito de colocar uns pelos sobre ele, e vai lá e fica quietinho, recebendo a bênção do pai. Porque o pai fala: manda chamar Esaú. E Jacó se disfarça e vai lá, e quando o pai passa a mão em Jacó, acha que é Esaú por causa da quantidade de pelo, e começa a abençoar ele com toda a bênção. E quando chega Esaú, o pai falou: olha, toda a bênção eu já dei para ele. Não sabia que era ele. E isso racha o coração de Esaú. Esse problema familiar é tão grande que Jacó tem que fugir de casa. E aí é onde começa essa história de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó está voltando, na verdade, com toda a sua família, com todos os seus bens, anos e anos depois. Mas aquela situação com seu irmão atrapalhava ele de viver algo com Deus. Eu não sei, nessa noite, o que te atrapalha de viver algo com Deus. Era algo do passado bem remoto de Jacó. Eu não sei se você cometeu alguma coisa no teu passado, no teu histórico de vida, e que você fica pensando que é exatamente isso que te atrapalha com Deus. Te atrapalha de viver algo a mais de Deus. Não sei se você cometeu alguma coisa, não sei se você fez alguma coisa a alguém, se você tem alguma mágoa com alguém, ou se você magoou alguém, você sabe que retomar a tua vida com Deus, ou acertar a tua vida com Deus, vai ter que fazer você voltar lá naquele ponto onde é necessário. Esse dia eu estava conversando com um rapaz, e ele falou: Rony, o que pesava de eu acertar minha vida com Deus, era porque eu sabia que eu tinha cometido algumas coisas, e quando eu acertasse a minha vida com Deus, eu ia ter que ir lá restaurar tudo aquilo que eu tinha feito. Eu não sei se é isso que te atrapalha, eu não sei se é o medo do que Deus vai te pedir, porque não sei se Deus vai te pedir alguma coisa que você tem medo de entregar, algum nível de oferta, de entrega, de sacrifício que você tem medo. Quando a gente olha para a vida de Abraão, Deus pediu a Abraão o seu Isaque. Nós, às vezes, temos algumas coisas na nossa vida que nós valorizamos muito. E nós sabemos que aquilo, às vezes, está a ponto de competir com Deus. Aquilo está a ponto de competir com a vontade de Deus para nós. Eu conversando com um rapaz, ele falou isso para mim, ele falou: Rony, sabe por que eu fiz o que eu fiz? Porque eu achava que aquilo que eu queria para a minha vida eu não ia encontrar no meio dos irmãos. E eu fui buscar isso do meu próprio jeito, da minha própria maneira. Às vezes, essas coisas que nós adquirimos ao longo da nossa vida, nós olhamos para aquilo e falamos: eu sei que isso aqui eu preciso renunciar. Eu sei que isso aqui eu preciso abrir mão, eu preciso entregar. Essa coisa aqui, você olha para aquilo e fala: isso aqui não combina com Deus. Isso aqui não combina com a vontade de Deus. Essa minha prática, esse meu pensamento, essa minha forma de viver, esse estilo de vida que eu adotei hoje, um estilo de vida que eu adotei, isso não combina com Deus. Mas aí nós ficamos num nível de luta para entregar ou não aquilo, para se entregar plenamente ou não. Algumas reuniões atrás, eu vi um irmão vindo à frente, e ele se ajoelhou e começou a pedir a Deus para mudar a vida dele. E Deus me deu uma palavra para ele. A palavra era: por que lutar, se o que eu te chamo é para se entregar a mim? E eu entendi claramente o que estava acontecendo com ele. E eu falei isso para ele, falei: Deus me deu uma palavra para você, e eu profetizei para ele. Como se ele estivesse vivendo ali no momento de luta, se ele se entregaria ou não, se ele entregaria a vida dele plenamente, sem medo do que ia acontecer, sem medo do que Deus ia pedir ou não. Ele estava naquela luta, e Deus falava com ele: por que você está lutando? Se o que eu estou chamando é para você se entregar para mim.
é você entregar plenamente os teus sentimentos, pensamentos, propósitos, sonhos e planos. Por que lutar, se Deus nos chama a se entregar plenamente para Ele? E a Bíblia diz que Jacó experimentou uma mudança na vida dele, por causa de algumas coisas. A primeira coisa foi porque Jesus estava ali. Eu sei plenamente que nessa noite o Senhor está aqui. A Bíblia diz, onde houver dois ou reunidos no nome dEle, Ele está. O que aconteceu na vida de Jacó no meio daquele deserto, perto de um ribeiro, eu acredito plenamente que pode acontecer isso aqui hoje na tua vida. Eu acredito que a mudança e o ambiente que se tornou aquele simples ribeiro, Jacó deu o nome daquela noite, daquele lugar de Peniel, porque eu vi a Deus face a face e a minha vida e a minha alma foi salva. Aquilo que aconteceu na vida de Jacó, eu não tenho dúvida que pode acontecer hoje aqui na tua vida, hoje aqui na tua família, na tua história, no teu caminhar. A partir de hoje algo pode mudar. Eu já vi várias pessoas e eu já tive várias experiências em noites como essa, numa reunião pública, e Deus falar e transformar um curso da vida de alguém, e alguém falar, olha, naquele dia, naquela noite, Deus falou comigo e a minha vida foi salva daquele caminho, daquela direção. Eu acredito plenamente que essa noite pode ser um Peniel para você, pode ser um lugar de mudança para você. Aconteceu a transformação na vida de Jacó porque Jesus estava ali, mas também porque Jacó reconhecia a sua condição. Quando o homem perguntou, qual é o teu nome? Ele falou, Jacó. Jacó significa enganador. Com certeza Jacó estava fazendo alusão a essa história com Esaú. Com certeza ele, na hora que o homem perguntou, em milésimos de segundo, na mente de Jacó passou aquela experiência que ele teve. Ele falou, eu sou aquele que tenta suplantar, aquele que tenta enganar. Foi o nome dado a ele de nascença. Foi o nome que foi dado porque ele, logo assim que nasceu, saiu Esaú primeiro, e a Bíblia diz que a mão de Jacó estava agarrada no tornozelo de Esaú. Ele estava querendo como se fosse vir primeiro, e aí foi dado esse nome, suplantador. Aquele que quer vir primeiro, aquele que quer enganar, enganador. Nessa noite eu acredito que Deus pode transformar a tua vida hoje aqui. Sabe o que você precisa dizer para Deus nessa noite? A tua condição. Quem é você? Quem é você diz respeito às tuas experiências, diz respeito àquilo que você passou. Quem é você diz respeito àquilo que você precisa acertar no teu relacionamento com Deus hoje. Pai, eu vou te dizer quem eu sou. Eu quero ser transformado, mas eu preciso disso aqui. Eu preciso deixar isso aqui, eu preciso abrir mão disso aqui. Você e eu, a gente precisa reconhecer a condição que nós estamos. E o terceiro e último ponto da transformação de Jacó foi porque ele lutou com Deus. Ele não lutou na força do seu braço, ele não tentou resolver a sua vida projetando a culpa naquilo que ele está. Olha, o que eu estou vivendo hoje é porque fulano me fez isso. O que eu estou vivendo hoje é porque meu pai me abandonou. O que eu vivo hoje é porque eu sou órfão. Eu fui descobrir quem é meu pai, eu já tinha uma determinada idade. O que eu estou vivendo hoje é porque a minha esposa fez isso comigo, meu marido me traiu. Os meus pais não me ajudaram, meus filhos me deixaram. Às vezes nós queremos lutar e arrumar um culpado para aquilo que nós estamos vivendo. O que eu estou vivendo hoje é porque os irmãos não foram me visitar. Estou vivendo hoje é porque alguém deixou o processo da minha vida. Alguém deixou de me ajudar na hora que eu mais precisei. A Bíblia diz que Jacó não lutou com essas coisas. Ele lutou com Deus. A luta dele por transformação foi com Deus. Era ele e o Senhor dizendo, olha, a Bíblia diz que aquele homem queria deixar, porque já estava se rompendo amanhã,
Estava chegando, clareando o dia, e Jacó dizia: não vou te deixar ir, enquanto você não me abençoar. E ele não parou até o romper do dia. Sabe por que nós não conquistamos algumas coisas na nossa vida? Porque nós paramos. Nós desistimos, nós paramos. Mas toda a história que você pode ver na Bíblia, ou de experiência de alguém, de algo que aconteceu na vida de alguém, foi real porque alguém lutou até aquilo acontecer. Eu sei que você, nessa noite, você tem experiências assim. Coisas que você conquistou, coisas que você tem, que você galgou em Deus. Foi porque você não parou, foi porque você não desistiu, foi porque você seguiu lutando. E a Bíblia diz que o que Jacó experimentou foi uma bênção na sua vida. Interessante que para Jacó, bênção era uma coisa. Para os dias atuais, se eu perguntar, o que é uma bênção para nós? Nós vamos dizer que bênção para nós é um casamento. Se eu perguntar para o solteiro, o que é bênção para você? A maioria vai dizer casar. Se eu perguntar para o casado, o que é bênção para você? Ele vai dizer ter filhos. Se eu perguntar para os que têm filhos, qual é a bênção para você? Ter netos. Cuidar dos netos. Ver meus netos crescer. Bênção para a gente tem a ver com sucesso, tem a ver com profissão, tem a ver com um canudo, tem a ver com bens, com condição financeira de poder fazer o que você quer, viajar, comprar à vontade. Mas bênção para Jacó tinha a ver com transformação da sua vida. Bênção para Jacó tinha a ver com algo muito maior do que era palpável, porque ele tinha tudo isso. Bênção tinha a ver a mudar a sua vida, bênção tinha a ver a acertar a sua vida com Deus, bênção tinha a ver em dar continuidade ao legado de Abraão e de Isaac. Isso era bênção para Jacó. Queria te perguntar uma coisa nessa noite, em nome de Jesus. Qual é a bênção que você quer receber do Senhor? Ou o que você precisa fazer para receber essa bênção do Senhor? O que você precisa lutar com Deus nessa noite para que você receba essa bênção do Senhor?